O espaço. O universo é um lugar vasto, misterioso e, sim, bizarro. O que sabemos sobre o cosmos é apenas a ponta do iceberg, e algumas das descobertas mais surpreendentes podem parecer coisa de ficção científica. Buracos negros, distâncias inimagináveis, fenômenos que desafiam a física. A verdade sobre o espaço é muito mais estranha do que qualquer filme ou livro pode imaginar. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 fatos absolutamente bizarros sobre o espaço e os buracos negros que vão deixar você de boca aberta. Prepare-se para mergulhar no desconhecido e descobrir os mistérios que o universo esconde. O som do espaço. Ele não existe. Você sabia que no espaço não existe som? Parece estranho, não é? Afinal, em filmes de ficção científica, estamos sempre ouvindo explosões espaciais e naves voando a toda velocidade. Mas a realidade é bem diferente. No vácuo do espaço, não há ar para transmitir ondas sonoras, o que significa que qualquer explosão ou colisão no cosmos seria silenciosa. Claro, podemos capturar sons de eventos no espaço, mas esses sons são, na verdade, ondas eletromagnéticas que são convertidas em sons por instrumentos. Então, se você estivesse flutuando no meio de uma supernova, não ouviria nada, exceto talvez o som do seu próprio respirar dentro do capacete. A próxima vez que assistir a um filme espacial, lembre-se, o espaço é, na verdade, completamente em silêncio. Buracos negros. Eles não são buracos. Você provavelmente já ouviu falar de buracos negros como se fossem buracos no espaço, mas na verdade, eles não são buracos. Parece um truque de palavras, mas é verdade. Buracos negros são na realidade regiões do espaço com uma densidade tão alta que a gravidade se torna incrivelmente intensa. A matéria e a luz são atrapalhadas pela força gravitacional e nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Se você se aproximasse de um buraco negro, você não veria um buraco vazio, mas uma gigantesca esfera de massa densa. E se fosse possível sobreviver à viagem, a coisa ficaria ainda mais bizarra. À medida que você se aproximasse do horizonte de eventos, o ponto sem retorno, o tempo começaria a desacelerar. E, de acordo com a teoria da relatividade, o tempo passaria mais devagar para você em relação a alguém distante. Você ficaria congelado no tempo à medida que fosse atraído para dentro. Não seria nada agradável, acredite. Uma estrela explodindo pode criar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Aqui está algo realmente bizarro. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode explodir em uma supernova. E o que acontece depois disso? Bem, existem 2 possibilidades muito diferentes. A estrela pode se transformar em um buraco negro ou em uma estrela de nêutrons. Uma estrutura tão densa que uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Agora, a parte mais bizarra. Se a estrela for suficientemente massiva, ela se transformará em um buraco negro, devorando tudo ao seu redor. Mas se não for o caso, ela pode criar uma estrela de nêutrons. Um objeto tão compacto que se você caísse sobre uma, sua gravidade distorceria sua forma de maneira extrema. Isso significa que você ficaria extremamente achatado. Imagine estar em um lugar onde a gravidade é tão forte que você seria esmagado de maneira impossível. Esse é o destino das estrelas massivas. Os buracos negros podem devorar o tempo. Esse é um dos conceitos mais loucos da física. Não é só a matéria que os buracos negros podem devorar. Eles também podem literalmente devorar o tempo. O que isso significa? Bem, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a gravidade afeta o tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. E perto de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que ela distorce o próprio espaço-tempo. Para você que estivesse perto do buraco negro, o tempo passaria de maneira inacreditavelmente lenta. Mas para um observador distante, o seu relógio pareceria parar à medida que você se aproximasse do horizonte de eventos. O mais bizarro de tudo isso? Se você caísse em um buraco negro, você provavelmente nunca saberia que o tempo estava agindo de forma tão estranha. Para você, o tempo passaria normalmente até o ponto em que desapareceria.
Mas para o universo fora do buraco negro, você teria desaparecido para sempre. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E por último, mas não menos impressionante, existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Ele se chama Sagitário A e é milhões de vezes mais massivo que o Sol. O mais curioso é que os astrônomos não têm certeza como um buraco negro tão gigantesco surgiu, já que ele deve ter se formado muito cedo no universo. Esse buraco negro não é apenas uma massa densa. Ele tem uma enorme influência gravitacional sobre as estrelas ao seu redor e é essencial para a estrutura da nossa galáxia. Ele provavelmente controla a rotação da Via Láctea, fazendo com que as estrelas se movam de acordo com sua gravidade. Mas aqui está o detalhe bizarro. Sem esse buraco negro supermassivo, nossa galáxia seria muito diferente. E pode até ser que não existisse do jeito que é agora. Então, em um certo sentido, o buraco negro é a chave para a existência de tudo ao nosso redor. O universo é, sem dúvida, um lugar misterioso e repleto de fenômenos que desafiam nossa compreensão. Os buracos negros, com suas capacidades de distorcer tempo, espaço e até a própria natureza da matéria, são apenas um dos muitos mistérios que o cosmos ainda guarda. De galáxias distantes a objetos que parecem desafiar as leis da física, o universo nunca deixa de nos surpreender. E aí, qual desses fatos bizarros sobre o espaço mais te deixou de queixo caído? Ou talvez você tenha mais perguntas sobre os buracos negros ou o cosmos que gostaria de ver respondidas? Deixe suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e até a próxima! O nosso sistema solar é um lugar cheio de mistérios e curiosidades, que muitas vezes são muito mais bizarros do que você pode imaginar. Cada um dos planetas que orbitam o Sol tem suas próprias características, histórias e fenômenos únicos. E o mais fascinante é que estamos apenas começando a entender todos os segredos que esses gigantes e mundos rochosos ainda escondem. Você sabia, por exemplo, que um planeta do Sistema Solar tem uma tempestade que dura mais de 300 anos? Ou que o dia em Vênus é mais longo que o seu ano? Pois é, o Sistema Solar está cheio de fatos surpreendentes que vão deixar você de boca aberta. Então, se prepare, porque hoje vamos explorar 10 fatos incríveis sobre os planetas do nosso Sistema Solar que você nunca imaginou. O maior vulcão do Sistema Solar está em Marte. Começamos com o planeta vermelho. Marte é fascinante por muitos motivos, mas um dos maiores e mais impressionantes é o seu vulcão, o Olympus Mons, que é o maior vulcão do Sistema Solar. Ele tem mais de 600 quilômetros de largura e uma altura impressionante de 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. E o mais bizarro é que ele é tão grande que poderia cobrir quase toda a área de um estado como o Texas. Isso nos dá uma ideia do quão colossais os processos naturais de Marte podem ser. O dia em Vênus é mais longo que seu ano. Agora, vamos para Vênus, um planeta quente e infernal. Você sabia que um dia em Vênus dura mais do que um ano? Isso acontece porque o planeta leva 243 dias terrestres para dar uma volta completa em torno de seu próprio eixo, mas leva apenas 225 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Ou seja, o dia de Vênus é mais longo do que o seu ano. E como se isso não fosse estranho o suficiente, Vênus gira de forma muito lenta e ao contrário. Ou seja, se você estivesse lá, o Sol nasceria a oeste e se poria a leste. Bizarro, né? Júpiter tem a maior tempestade do Sistema Solar. Vamos falar agora sobre o gigante gasoso, Júpiter. Esse planeta é o rei do Sistema Solar em muitos aspectos, mas a grande mancha vermelha é, sem dúvida, a característica mais impressionante de Júpiter. Essa tempestade gigantesca está em constante furor há mais de 300 anos e é tão grande que poderia engolir a Terra inteira. E o que é ainda mais impressionante é que essa tempestade não mostra sinais de desacelerar. Júpiter, com sua imensa gravidade,
cria condições perfeitas para fenômenos atmosféricos extremos como esse. Saturno e seus anéis. Composição surpreendente. Saturno é sem dúvida um dos planetas mais icônicos do Sistema Solar, com seus impressionantes anéis. Mas o que muitos não sabem é que esses anéis são feitos de partículas de gelo e rochas, e algumas delas são menores do que um grão de areia, enquanto outras podem ser do tamanho de um prédio. Os anéis de Saturno são tão finos que, se você estivesse viajando por eles, nem perceberia que está passando por uma estrutura gigantesca. E o mais interessante, esses anéis podem ser bem mais recentes do que imaginamos, com estimativas dizendo que eles têm apenas 100 milhões de anos, um piscar de olhos na história do universo. O maior sistema de lua de Júpiter. Júpiter não é apenas um gigante em tamanho, mas também em luas. O planeta tem um sistema de luas impressionante, com mais de 79 luas conhecidas até agora. A maior delas é Ganimedes, que é ainda maior que o planeta Mercúrio. Além disso, Ganimedes é o único corpo celeste conhecido no Sistema Solar, além da Terra, que tem um campo magnético. Mas o que realmente faz essas luas se destacarem é o fato de que algumas delas podem ter oceano de água líquida abaixo da sua superfície, o que pode significar que há condições para a vida em alguns desses lugares. Se existe vida em outro lugar além da Terra, talvez seja nessas luas. Urano e a sua inclinação bizarra. Agora vamos para Urano, um planeta que tem uma característica única. Ele gira de lado. Urano tem uma inclinação axial de cerca de 98 graus, o que significa que, ao invés de girar da maneira tradicional como os outros planetas, ele praticamente rola pelo espaço. Isso acontece provavelmente por causa de uma colisão catastrófica com um outro objeto gigantesco no passado. Isso faz com que os polos de Urano fiquem voltados para o Sol, enquanto seu equador permanece em uma posição bem diferente do que estamos acostumados a ver nos outros planetas. Netuno, o planeta de tempestades extremas. Netuno, o planeta mais distante do Sol, também é um lugar de extremos. Ventos supersônicos a 2.000 km/h fazem deste planeta um dos lugares mais violentamente climáticos do Sistema Solar. Além disso, ele tem tempestades misteriosas que podem ser maiores que a Terra. Em Netuno, as nuvens de gás metano são comuns, e o planeta parece ter uma cor azul intensa, causada justamente pelo metano na atmosfera, que absorve a luz vermelha e reflete o azul. Plutão, o planeta que já foi e voltou. E quem pode esquecer de Plutão? Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar até 2006, quando a União Astronômica Internacional decidiu reclassificá-lo como planeta anão. E isso gerou muita controvérsia, é claro. O que muitos não sabem é que Plutão tem uma órbita bem excêntrica, o que significa que por um tempo do ano ele está mais próximo do Sol do que Netuno, mas ainda assim nunca se cruza com a órbita deste planeta. Plutão pode ter perdido seu status de planeta, mas ele continua a ser um dos objetos mais fascinantes do nosso Sistema Solar. O ano em Mercúrio é ridiculamente curto. Agora vamos para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Sabia que um ano em Mercúrio, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, dura apenas 88 dias terrestres? Isso mesmo. Mas aqui está o truque. Um dia em Mercúrio. O tempo que o planeta leva para girar em torno de seu próprio eixo dura 58 dias e 15 horas. Ou seja, um dia mercuriano é mais longo do que um ano mercuriano. Isso acontece porque Mercúrio tem uma órbita extremamente elíptica e gira muito lentamente. Imagine a confusão para os relógios por lá. A lua de Saturno, Encélado, pode ter um oceano subterrâneo. E para terminar, vamos dar uma olhada em Encélado, uma das luas de Saturno. O que torna Encélado tão interessante é que ele tem geysers de água jorrando de sua superfície, o que sugere que há um oceano subterrâneo de água líquida abaixo da crosta de gelo. E isso é muito mais significativo do que parece, porque onde há água líquida, há a possibilidade de vida.
cientistas estão super animados com a ideia de que Encélado possa abrigar formas de vida microscópicas, talvez nas profundezas de seu oceano escondido. O Sistema Solar é um lugar impressionante, cheio de mistérios e fenômenos surpreendentes. Cada planeta, com suas peculiaridades e características únicas, revela mais sobre os segredos do cosmos e do universo. E, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, ainda há tanto para descobrir. Quem sabe o que mais está à nossa espera, esperando para ser revelado? Agora queremos saber, qual desses fatos mais te surpreendeu? Ou talvez você tenha outro fato fascinante sobre o Sistema Solar para compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo se você aprendeu algo novo e se inscreva no canal para continuar viajando pelo universo com a gente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Imagine poder viajar no tempo e no espaço ao mesmo tempo. Imagine um atalho cósmico que te leva de um ponto do universo a outro instantaneamente, cruzando distâncias que, de outra forma, levariam milhares de anos-luz. Isso é, teoricamente, o que um buraco de minhoca poderia fazer. Esses fenômenos espaciais parecem saídos de um filme de ficção científica. Mas será que eles são realmente possíveis? E como funcionam esses portais cósmicos que poderiam nos levar para o desconhecido? Hoje, vamos desvendar tudo sobre os buracos de minhoca. O que são, como eles funcionam e como poderiam, quem sabe, transformar a viagem no espaço e até no tempo, como conhecemos. Fique com a gente porque o conceito de viagem interdimensional está prestes a ficar bem mais claro. O que são buracos de minhoca? Para entender os buracos de minhoca, precisamos primeiro entender um conceito fundamental da física moderna: o espaço-tempo. Você já ouviu falar da famosa teoria da relatividade de Einstein? Ela afirma que o espaço e o tempo não são entidades separadas. Juntos, eles formam o que chamamos de espaço-tempo. Imagine que o espaço-tempo seja como uma folha de papel gigante. Normalmente, ela está reta, mas se você colocar uma bola pesada sobre ela, a folha vai se curvar. O mesmo acontece com o espaço-tempo, quando há massas e gravidade envolvidas, como os planetas, estrelas e buracos negros. Agora, imagine que você tenha uma folha de papel dobrada, com dois pontos distantes de um lado a outro. Se você perfurar um buraco no meio da folha e conectá-los diretamente, você tem uma conexão instantânea entre os dois pontos. Esse é, de maneira simples, o conceito de um buraco de minhoca, um atalho no espaço-tempo, um túnel que conecta dois pontos distantes do universo, permitindo que a viagem entre eles seja feita de forma instantânea. Incrível, né? O que a ciência diz sobre buracos de minhoca? Buracos de minhoca não são apenas uma ideia da ficção científica. Eles são teoricamente possíveis de acordo com a física moderna, principalmente a teoria da relatividade geral de Einstein. De acordo com essa teoria, o espaço-tempo pode ser curvado pela presença de massas extremamente grandes, como buracos negros ou estrelas supermassivas. Matematicamente, os buracos de minhoca são descritos por equações que mostram como o espaço-tempo poderia se conectar de maneira que formasse um túnel entre dois pontos distantes. Mas aqui vai o grande porém. Essas equações exigem condições extremamente raras e matéria exótica, uma forma de matéria que ainda não foi observada e que teria energia negativa. E sim, isso significa que, mesmo que a fórmula exista, a prática de construir ou estabilizar um buraco de minhoca está longe de ser viável com a tecnologia que temos hoje. Porém, o que realmente torna essa teoria intrigante é que, se pudermos encontrar a matéria exótica, poderíamos, teoricamente, manipular o espaço-tempo de uma forma que permitisse criar um buraco de minhoca estável, e assim, quem sabe, até mesmo viajar instantaneamente para outros pontos do universo. Tipos de buracos de minhoca. Mas nem todos os buracos de minhoca são iguais. A teoria apresenta alguns tipos que podem ou não ser passáveis para nós. O buraco de minhoca de Einstein-Rosen, por exemplo, é o mais conhecido. É o famoso buraco de minhoca de um ponto a outro, teoricamente conectando dois buracos negros ou até duas partes do espaço-tempo em um atalho cósmico.
Porém, esse tipo de buraco de minhoca é extremamente instável e provavelmente se fecharia antes que alguém tivesse tempo de atravessá-lo. Agora, existe o conceito de um buraco de minhoca traversível, aquele que poderia, teoricamente, ser atravessado por seres vivos. Esse tipo de buraco de minhoca exigiria uma matéria exótica que ajudasse a manter o túnel aberto. Mas o problema é que, mesmo com a tecnologia avançada, ainda não sabemos como produzir essa matéria que seria necessária para manter o buraco estável. Como os buracos de minhoca podem viajar no tempo? Agora, aqui vem uma parte muito interessante. Os buracos de minhoca podem não só ser atalhos no espaço, mas também no tempo. Como assim? Bem, a teoria da relatividade de Einstein também sugere que à medida que você se aproxima de um objeto com uma gravidade muito forte, como um buraco negro, o tempo começa a desacelerar em relação a quem está longe dessa massa. Se você atravessar um buraco de minhoca que conecta dois pontos distantes no espaço, mas que também estão em momentos diferentes no tempo, você poderia literalmente viajar para o passado ou o futuro. No entanto, se um buraco de minhoca realmente existisse e fosse atravessável, ele precisaria ter um tipo de estabilização, pois, sem isso, entrar em um buraco de minhoca poderia resultar em uma desintegração instantânea. E claro, ao atravessar, o risco de violar as leis causais, a famosa questão de viajar para o passado e mudar eventos históricos, seria imenso. Alguns cientistas acreditam que isso poderia gerar um paradoxo temporal, onde, por exemplo, você poderia acabar impedindo sua própria existência. Viagem interestelar ou viagem no tempo? O que vem primeiro? Buracos de minhoca podem ser a chave para a exploração interestelar do futuro. Imagine um buraco de minhoca conectado a uma galáxia distante. Em vez de levar milhões de anos para alcançar uma estrela distante, você poderia atravessar instantaneamente, pulando milhares de anos-luz de distância. Isso poderia ser uma revolução na exploração do espaço e talvez a única maneira de chegar a planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. Mas e quanto à viagem no tempo? Embora a ideia de viajar para o passado ou futuro seja fascinante, é preciso lembrar que os buracos de minhoca não são apenas portais mágicos. Eles exigem uma compreensão profunda da física e talvez uma tecnologia que ainda não inventamos. Então, o que achou dos buracos de minhoca? São apenas ficção científica ou será que estamos prestes a fazer uma descoberta revolucionária sobre como viajar no espaço e no tempo? Embora por enquanto o conceito de buracos de minhoca permaneça apenas uma teoria fascinante, a ciência nos mostrou que, no universo, tudo é possível. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos mistérios que vamos desvendar sobre o universo. Até a próxima! Já parou para pensar em como você se encaixa no grande esquema do universo? No meio de tantas galáxias, estrelas, buracos negros e planetas distantes, qual o seu verdadeiro tamanho? Será que ao olhar para as estrelas, conseguimos realmente entender o quão pequenos somos em comparação com tudo o que nos cerca? Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante para entender o nosso lugar no universo e você vai ficar de queixo caído ao descobrir o quanto a Terra, a nossa galáxia e até mesmo o nosso sistema solar são minúsculos diante da vastidão cósmica. Se você já se sentiu pequeno diante de um problema, prepare-se, porque o universo tem algo bem maior a mostrar. Vamos nessa? O planeta Terra, o começo da jornada. Primeiro, vamos começar pelo nosso próprio planeta. A Terra, onde todos nós vivemos, é gigante para nós, seres humanos. Ela tem um diâmetro de cerca de 12.742 quilômetros e abriga bilhões de pessoas, animais e uma diversidade incrível de vida. Mas quando olhamos para o universo, ela parece minúscula. Para você ter uma ideia, imagine que você pega a maior bolinha de ping-pong possível e coloca no meio de um estádio de futebol. Essa bolinha seria a Terra e o estádio seria uma representação do nosso sistema solar. Estamos falando de um espaço imenso, mas ainda assim pequenininho perto do universo infinito
que se estende muito além do que podemos ver. O Sistema Solar, nosso vasto lar. Vamos expandir um pouco. O Sistema Solar é o nosso lar no universo e tem 8 planetas, incluindo a Terra. O Sol, nossa estrela central, é imenso. Ele poderia engolir 1,3 milhões de planetas Terra dentro dele sem nem perceber. E se você achou que o Sol é grande, espere até ver o que vem a seguir. A distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Mesmo assim, o Sistema Solar é apenas um minúsculo ponto em um universo gigantesco. O nosso Sistema Solar, com todos os seus planetas, asteroides e luas, ocupa uma região pequena da Via Láctea, a galáxia onde vivemos. A Via Láctea, uma galáxia gigante. Agora, vamos para a Via Láctea, nossa galáxia. Ela tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Isso significa que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzar toda a galáxia. E dentro dessa galáxia, estima-se que existam cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Se você acha que o Sistema Solar é imenso, a Via Láctea é um oceano de estrelas. E o mais fascinante é que estamos apenas em um braço da Via Láctea que tem a forma de um disco espiral. Isso nos coloca em uma posição realmente periférica dentro dessa imensidão cósmica. Outras galáxias, como somos pequenos na escala cósmica. Mas espere, tem mais. A Via Láctea, apesar de ser uma galáxia enorme, não está sozinha. Ela é apenas uma das trilhões de galáxias que existem no universo observável. A galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, tem cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, o que a torna 2 vezes maior que a Via Láctea. E tem mais galáxias ainda maiores, como a IC 1101, uma galáxia bilionária que pode ser até 6 milhões de anos-luz de diâmetro. Para colocar isso em perspectiva, se a Via Láctea fosse uma bola de basquete, a IC 1101 seria do tamanho de um campo de futebol inteiro. E nós, a Terra, estamos em uma pequena bolinha de gude dentro de todo esse cenário. O universo observável, a escala inimaginável. Agora vamos falar do universo observável. O universo é incrivelmente grande e em expansão. Estima-se que o universo tenha cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E acredite, isso é só o que conseguimos ver. O universo observável é apenas uma fração do universo total. Fora dessa região, pode haver infinitas outras galáxias, estrelas e planetas que nunca poderemos alcançar. Então, quando olhamos para o céu e vemos aquelas estrelas distantes, estamos na verdade olhando para um passado muito distante, já que a luz dessas estrelas pode ter demorado milhares ou até milhões de anos para chegar até nós. O nosso lugar. Somos realmente pequenos? Agora que você viu a escala, é impossível não se sentir um pouco pequeno, não é? Mas a verdade é que, embora sejamos minúsculos em comparação com o universo, nós somos únicos. No entanto, o que torna o nosso lugar no cosmos realmente especial não é o nosso tamanho, mas o fato de estarmos aqui, conscientes de nossa própria existência e da beleza que nos rodeia. E é justamente essa perspectiva de sermos pequenos no grande esquema que nos dá uma sensação de maravilha e de curiosidade para explorar cada vez mais o universo. Por mais que o cosmos seja grande e misterioso, ainda há muito a ser descoberto, e nós, seres humanos, somos a prova de que o pequeno pode ter um grande impacto. O que aprendemos hoje é que, perante a vastidão do universo, somos realmente pequenos, mas isso não nos torna menos especiais. A nossa curiosidade, a nossa capacidade de explorar e o nosso desejo de entender o cosmos são o que realmente nos tornam parte dessa grande aventura cósmica. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os mistérios do universo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você acha sobre o nosso lugar no universo e se isso muda a forma como você vê o nosso planeta. Até a próxima viagem cósmica. Imagine-se em um futuro não tão distante, onde a humanidade envia os primeiros colonos para Marte.
A ideia de uma viagem interplanetária parece um cenário saído de um filme de ficção científica, certo? Mas na realidade, estamos mais próximos do que nunca de tornar essa viagem uma realidade. A questão é possível viajar para Marte? E se sim, quais são os desafios que enfrentamos para que isso aconteça? No vídeo de hoje, vamos explorar os avanços já feitos, os desafios que ainda precisamos superar e o que o futuro nos reserva nessa jornada rumo ao planeta vermelho. A viagem até Marte, uma jornada de desafios. Uma viagem para Marte não é como um voo para a Lua. O planeta vermelho está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, muito mais distante do que a Lua, que está a apenas 380 mil quilômetros de nós. Isso significa que a viagem não será de apenas algumas horas, mas de meses. Um foguete precisaria de 6 a 9 meses para chegar lá, dependendo das condições da órbita e da trajetória de voo. Além disso, o tempo de viagem envolve uma série de variáveis, como as fases da órbita dos dois planetas e a posição relativa no espaço. Ou seja, sincronizar essa viagem é um desafio em si. A gravidade de Marte. Como vai afetar os astronautas? Marte tem só 38% da gravidade da Terra, o que significa que os astronautas lá vão pesar bem menos do que na Terra. Isso pode parecer uma vantagem, mas a gravidade reduzida traz desafios significativos. A longo prazo, os efeitos dessa baixa gravidade podem afetar os ossos e músculos dos astronautas, causando atrofia muscular e até osteoporose. Isso exige que as missões para Marte contem com sistemas de exercícios rigorosos para manter a saúde física dos astronautas. Mas, se por um lado a gravidade de Marte oferece desafios médicos, por outro, ela poderia ser útil para, por exemplo, facilitar o pouso de naves com uma gravidade menor. O problema da radiação cósmica. Outro grande obstáculo é a radiação cósmica. Ao contrário da Terra, que possui um campo magnético que nos protege de radiações solares e cósmicas, Marte não tem um campo magnético robusto, o que deixa sua superfície exposta a altos níveis de radiação. A exposição prolongada a essa radiação pode causar câncer, danos no sistema nervoso e até deficiência cognitiva. Portanto, as missões para Marte precisariam de abrigos especiais e sistemas de proteção para garantir que os astronautas estivessem a salvo. Os pesquisadores estão investigando maneiras de blindar as naves e futuras bases marcianas contra essa radiação, utilizando materiais como hidrogênio ou água para proteção. Suprimentos. Como garantir sustento para os astronautas? Durante uma missão para Marte, transportar alimentos e água suficientes seria impraticável. Então, como sustentar uma missão que pode durar de 18 meses a vários anos? A solução que os cientistas estão buscando envolve sistemas fechados de reciclagem de ar, água e alimentos. Estamos falando de tecnologias como estufas espaciais que poderiam ser usadas para cultivar alimentos e gerar oxigênio a partir do dióxido de carbono de Marte. Projetos como o Mars Society já estão explorando como criar habitats sustentáveis para a vida no planeta vermelho, além de biofiltros para purificar o ar e reciclar a água. Uma das tecnologias mais promissoras é o MOXIE, um dispositivo que extrai oxigênio diretamente da atmosfera de Marte, que é composta em sua maioria por dióxido de carbono. Os avanços na exploração de Marte. Agora vamos falar sobre os avanços incríveis que já foram feitos. Em 2021, o rover Perseverance chegou a Marte, carregando o heliponto Ingenuity, o primeiro helicóptero a voar em outro planeta. Além disso, a NASA tem investido em tecnologias de propulsão mais eficientes, como os foguetes reutilizáveis da SpaceX. Elon Musk e sua empresa têm sido grandes pioneiros no desenvolvimento de foguetes como o Starship, que pode revolucionar a viagem espacial e ser uma das chaves para levar seres humanos a Marte. A SpaceX planeja realizar missões tripuladas para Marte na década de 2030, e esse é um passo fundamental para tornarmos a exploração do planeta uma realidade. A NASA também está avançando em projetos de colônias espaciais, como o Projeto Artemis, que visa estabelecer bases na Lua, que servirão como passarelas para missões a Marte. Essas iniciativas não apenas melhoram a tecnologia espacial,
mas também nos dão experiência prática para viver em ambientes extremos fora da Terra. A sustentabilidade em Marte. Como criar uma colônia permanente? Mas a viagem a Marte não se resume a chegar lá. O verdadeiro desafio será manter uma colônia no planeta. Em Marte, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius e a atmosfera é extremamente fina. Criar habitats fechados e autossustentáveis será a chave para a sobrevivência. Pesquisadores estão explorando a ideia de usar os recursos locais, como o regolito marciano, para construir estruturas e até gerar energia solar de forma eficiente. Além disso, a produzir combustíveis diretamente em Marte, através de processos como a eletrólise do dióxido de carbono, pode permitir que as missões sejam autossustentáveis e menos dependentes da Terra. A viagem a Marte está ao nosso alcance, mas o caminho até lá está repleto de desafios tecnológicos, científicos e humanos. Mas, como vimos, grandes avanços já foram feitos e muitas das tecnologias necessárias estão em desenvolvimento. Estamos caminhando para um futuro onde colonizar Marte será possível. E a busca por novos horizontes no espaço nunca foi tão real. Se você ficou impressionado com os avanços até agora e os desafios incríveis que ainda precisamos superar, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos que exploram o futuro da exploração espacial. Vamos juntos nessa jornada para o futuro da humanidade. Até o próximo vídeo. Imagine um mundo onde você não sente peso algum, onde até a água se comporta de maneira bizarra e os seus músculos começam a desaparecer. Esse é o cotidiano de quem vive em microgravidade. No vídeo de hoje, vamos explorar curiosidades fascinantes sobre como a vida se adapta nesse ambiente e quais são as experiências incríveis que estão sendo conduzidas fora da Terra. Se você sempre teve curiosidade sobre como é viver no espaço, esse vídeo vai explodir a sua mente. Antes de mergulharmos nas curiosidades, vamos entender o que é microgravidade. Microgravidade não é a ausência total de gravidade, mas sim uma condição em que a força gravitacional é extremamente reduzida, a ponto de objetos e astronautas parecerem flutuar. Isso acontece porque tudo dentro de uma nave ou estação espacial está em queda livre constante enquanto orbita a Terra. Portanto, embora ainda exista uma leve atração gravitacional, tudo na estação parece estar no estado de gravidade zero, criando uma sensação de flutuação. A vida em microgravidade não é tão simples quanto parece. Quando um astronauta chega à Estação Espacial Internacional, ISS, ele começa a notar várias mudanças em seu corpo. Um dos primeiros efeitos da microgravidade é a atrofia muscular. Sem a força da gravidade, os músculos que usamos para andar, levantar objetos e manter a postura começam a se enfraquecer. Para combater isso, os astronautas têm que fazer exercícios diários com equipamentos especiais para evitar a perda muscular e óssea. Além disso, o fluido corporal que normalmente se acumula nas extremidades do corpo, como nas pernas, migra para a parte superior do corpo e para a cabeça. Isso pode causar uma sensação de pressão no rosto, como se estivesse sempre com o nariz entupido. Essa condição também afeta os olhos, causando uma alteração temporária na visão. Aqui vai um exemplo fascinante. Em microgravidade, a água não cai. Em vez disso, ela forma gotas esféricas que flutuam ao redor. Isso acontece porque as forças coesivas da água são mais fortes que a gravidade. Em uma experiência famosa realizada na ISS, os astronautas foram desafiados a beber água usando sacos de líquidos com canudos, já que as gotas simplesmente flutuavam sem direção. Agora, imagine lavar as mãos no espaço. Parece algo simples, mas em microgravidade, até lavar os pratos é uma grande operação. Os líquidos precisam ser controlados de forma cuidadosa para não se espalharem pelo ambiente. Uma gota de água pode voar e se colar em circuitos eletrônicos ou equipamentos sensíveis. Isso é apenas uma das peculiaridades de viver sem gravidade. A microgravidade também afeta o crescimento das plantas de maneiras surpreendentes. Em um experimento conduzido a bordo da ISS,
Os astronautas observaram como as raízes e os caules das plantas se desenvolvem no espaço. Na Terra, as raízes crescem em direção à gravidade, e os caules crescem para o lado oposto. Mas, em microgravidade, as raízes não sabem para onde crescer, e os caules podem se torcer de maneiras estranhas, já que não há orientação natural para o crescimento. Isso não é apenas uma curiosidade, mas tem implicações sérias para missões espaciais longas. Se um dia quisermos cultivar alimentos em Marte ou na Lua, entender como as plantas se adaptam à microgravidade será essencial para garantir que possamos produzir alimentos fora da Terra. A microgravidade também oferece um laboratório único para a pesquisa científica. Em um ambiente sem gravidade, os cientistas podem estudar fenômenos que não poderiam ser observados na Terra. Um exemplo disso é a pesquisa sobre a cristalização de proteínas. Na Terra, as proteínas tendem a formar cristais imperfeitos devido à gravidade, mas em microgravidade, elas crescem de forma mais ordenada e simétrica, o que ajuda os cientistas a entender melhor a estrutura molecular e a desenvolver novos tratamentos para doenças como o câncer. Outro experimento importante é o estudo de materiais fundidos em microgravidade. Em um ambiente sem gravidade, os materiais podem ser fundidos e solidificados sem as interferências da gravidade. Isso pode levar a novos avanços em fabricação de materiais para tecnologias como a eletrônica e até a fabricação de novos componentes para a indústria aeroespacial. Viver em microgravidade também significa superar desafios diários, como se alimentar e manter os sistemas sustentáveis. Por exemplo, em vez de usar pratos e talheres, os astronautas bebem e comem com sacos plásticos ou recipientes especiais. A comida é desidratada para ser mais compacta e fácil de armazenar, e o astronauta simplesmente adiciona água para reativar os alimentos. Além disso, a água é reciclada de maneira meticulosa. O sistema de reciclagem de água na ISS é tão eficiente que quase 100% da água consumida pelos astronautas é reciclada, incluindo a urina. Esse tipo de tecnologia será fundamental para missões de longa duração, como a ida a Marte, onde recursos como água e comida terão que ser gerenciados de forma altamente eficiente. Por fim, viver em microgravidade não é apenas uma questão de física e biologia. Há também desafios psicológicos. A sensação de isolamento e a falta de contato físico com outros seres humanos podem afetar o bem-estar dos astronautas. Eles ficam longe de suas famílias por longos períodos, enfrentando a solidão, e a ausência de gravidade pode alterar até o sentido de equilíbrio e causar sensação de desorientação. Isso exige preparo psicológico e a criação de ambientes de apoio emocional durante missões de longa duração. A vida em microgravidade é, sem dúvida, uma experiência única e cheia de desafios incríveis. Cada pequeno detalhe da nossa vida cotidiana é alterado quando estamos fora da Terra, e a ciência por trás disso nos oferece descobertas que podem transformar a forma como entendemos o nosso corpo, o universo e o próprio planeta. Se você ficou surpreso com o que a microgravidade pode fazer com os astronautas e os experimentos, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre o futuro da exploração espacial. Nos vemos em breve. Você sabia que existem lugares na Terra onde as condições são tão extremas, tão inóspitas, que a vida ali parece impossível? Mas, surpreendentemente, animais e até mesmo humanos conseguiram adaptar-se e sobreviver nessas condições extremas. De desertos que derretem a montanhas geladas, onde o ar é tão rarefeito que mal conseguimos respirar, a vida parece se reinventar de formas que desafiam a nossa compreensão. Neste vídeo, vamos explorar algumas das curiosidades mais impressionantes sobre como seres vivos conseguem prosperar onde ninguém pensaria que a vida poderia existir. Vamos mergulhar em alguns dos ambientes mais extremos do planeta e ver como a natureza, ou até mesmo a engenhosidade humana, vence os limites da sobrevivência. Prepare-se para se surpreender.
Vamos começar nossa jornada no deserto de Atacama, no Chile, que é considerado o lugar mais seco do planeta. Em algumas regiões pode não chover há centenas de anos. Mesmo assim, a vida se encontra ali. Como? O segredo está em organismos incríveis como os micro-organismos e as cactáceas que têm evoluído para sobreviver com quase nenhuma água. Por exemplo, o cacto coroa de Cristo, que armazena água em seus caules espessos e usa a umidade da neblina que cobre a região para se hidratar. Mas o mais impressionante é o caso de micro-organismos extremófilos que conseguem sobreviver a temperaturas acima de 40 graus Celsius e níveis de salinidade extremamente altos, condições que seriam mortais para a maioria dos seres vivos. Esses organismos são usados em pesquisas científicas, pois podem ter aplicações médicas ou até ajudar na exploração de Marte, onde as condições são parecidas. Agora, vamos descer para um dos lugares mais inóspitos da Terra, o fundo do oceano. A mais de 10 mil metros de profundidade, onde a pressão é 1000 vezes maior que na superfície e a temperatura é próxima do ponto de congelamento. Como algo pode sobreviver nessas condições? A resposta está em criaturas bioluminescentes e extremófilos que se adaptaram a esse ambiente hostil. Exemplo disso é o peixe abissal, que usa luz própria para caçar e se comunicar no escuro total. Alguns desses peixes têm ossos transparentes e órgãos adaptados à alta pressão, o que os torna praticamente imunes ao esmagamento físico. Eles são os verdadeiros sobreviventes do abismo. E não para por aí. Em algumas dessas profundezas, cientistas descobriram até bactérias que vivem em fissuras hidrotermais, onde saem jatos de água quente carregada de minerais em uma espécie de oásis quente no meio do nada. Essas bactérias são fundamentais para o ecossistema, pois são a base de uma cadeia alimentar inteira, sem depender da luz solar. Agora, vamos para as altitudes elevadas. O Himalaia, onde as temperaturas podem cair a mais de menos 60 graus Celsius e o oxigênio disponível é apenas 1/3 do que temos no nível do mar. Isso não impede que algumas pessoas conquistem o Everest, a montanha mais alta do mundo, a 8.848 metros de altura. O corpo humano não está preparado para sobreviver sem oxigênio, mas os alpinistas desenvolvem técnicas especiais, como o uso de botijões de oxigênio e treinamento físico intenso. O que é ainda mais impressionante é a adaptação dos habitantes locais, como os Sherpas, que possuem uma habilidade rara de produzir mais glóbulos vermelhos, permitindo uma maior capacidade de transportar oxigênio, mesmo em altitudes extremas. Além disso, os animais que vivem nas alturas, como o iaque tibetano, desenvolveram pelos densos e sistemas respiratórios adaptados, que os ajudam a suportar o frio e a escassez de oxigênio. Agora, que tal uma expedição ao interior da Terra? As cavernas são um dos ambientes mais inóspitos que existem, com ausência total de luz, temperaturas congelantes e alta umidade. Ainda assim, diversos seres vivos prosperam lá embaixo, adaptados a um mundo sem sol. Entre as criaturas mais impressionantes estão os morcegos, que usam o sistema de ecolocalização para navegar no escuro total, e os peixes cegos que perderam a visão devido à falta de luz, mas desenvolveram sentidos hiperaguçados para detectar presas e obstáculos. Esses organismos sobrevivem em um ecossistema isolado, onde a comida é escassa e a energia provém de sistemas subterrâneos como fontes de água rica em minerais. O fato de seres vivos terem se adaptado a um ambiente tão isolado e radical nos mostra o quão incrível a natureza pode ser. Agora, vamos para um ambiente ainda mais quente, os vulcões ativos. Se você pensa que nada poderia sobreviver em um ambiente onde a lava derrete tudo, está muito enganado. A vida encontra maneiras de se adaptar até mesmo às temperaturas escaldantes. Próximo às crateras de vulcões, encontramos bactérias extremófilas que conseguem prosperar em temperaturas que ultrapassam 100 graus Celsius. Essas bactérias podem ser fundamentais para a pesquisa de novos antibióticos e tratamentos de doenças, já que seus metabólitos podem ser altamente eficazes contra infecções. E não para por aí. Alguns animais, como lagartos, ratos e até insetos, aprenderam a se abrigar em áreas ao redor dos vulcões,
onde a terra fértil resultante das erupções oferece uma abundância de alimentos. Os ambientes mais extremos da Terra são sem dúvida desafiadores e muitas vezes mortais, mas a vida, seja ela humana ou animal, sempre encontra uma maneira de se adaptar e prosperar. Seja no calor extremo de um vulcão, nas profundezas do oceano, nas montanhas congeladas ou nas cavernas mais escuras, a natureza nos surpreende com sua incrível capacidade de resistência. Esses ambientes extremos não são apenas fascinantes para os cientistas. Eles nos ensinam sobre as possibilidades de adaptação e sobrevivência, e até mesmo sobre as condições necessárias para a vida em outros planetas, como Marte. Se você ficou impressionado com essas curiosidades sobre a vida em ambientes extremos, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis sobre o mundo natural, ciência e as maiores descobertas da humanidade. Nos vemos em breve. Nos vemos. Imagine um mundo onde o tempo não é absoluto, mas pode mudar dependendo de onde você está e a quão rápido você se move. Parece um conceito de ficção científica, mas essa é a realidade proposta por uma das ideias mais revolucionárias da física: a teoria da relatividade de Albert Einstein. No vídeo de hoje, vamos explorar como a relatividade mudou para sempre a nossa visão sobre tempo, espaço e até a gravidade. E o melhor, vou te dar exemplos simples e impressionantes de como essa teoria funciona na vida real e o que ela significa para nós. O que é a teoria da relatividade? A teoria da relatividade foi proposta por Albert Einstein em 1905 e tem duas partes principais: a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita trata de objetos que se movem a altas velocidades, praticamente perto da velocidade da luz, e como o tempo e o espaço se comportam nesses casos. Já a relatividade geral trata de como a gravidade afeta o espaço e o tempo, e ela nos dá uma visão totalmente nova de como a gravidade funciona, muito diferente da ideia clássica de Newton. Agora, para entender isso melhor, imagine que você está em um carro viajando a uma velocidade próxima à da luz. Para você, o tempo pode parecer passar de forma normal, mas para alguém que está parado na Terra, seu tempo parece andar mais devagar. Isso é o que chamamos de dilatação do tempo. A dilatação do tempo. Como o tempo pode passar diferente para pessoas diferentes? Vamos dar um exemplo de como a dilatação do tempo funciona. Imagine dois gêmeos, Alice e Bob. Alice decide fazer uma viagem espacial a uma velocidade muito alta, perto da velocidade da luz. Bob fica na Terra. Quando Alice voltar, ela descobrirá que envelheceu menos que seu irmão Bob. Isso acontece porque, para Alice, o tempo passou mais devagar devido à velocidade com que ela estava se movendo, enquanto, para Bob, o tempo passou de forma normal. Esse é o famoso paradoxo dos gêmeos, e ele é uma consequência direta da teoria da relatividade. O que Einstein nos mostrou é que o tempo não é absoluto. Ele é relativo e depende da velocidade do observador. Se Alice estivesse viajando a uma velocidade ainda mais próxima à luz, a diferença de idade entre ela e Bob seria ainda mais impressionante. A curvatura do espaço-tempo. A nova visão da gravidade. Agora vamos falar sobre a relatividade geral, a parte da teoria de Einstein que nos deu uma nova forma de entender a gravidade. Antes de Einstein, pensávamos na gravidade de forma bem simples, como uma força que puxa as coisas para o centro da Terra ou para qualquer outro corpo massivo. Mas, para Einstein, a gravidade não é uma simples força. Ela é uma distorção no espaço-tempo. Imagine que o espaço-tempo é como uma fita de borracha esticada. Se você colocar um objeto pesado, como uma bola de boliche, em cima dessa fita, ela vai afundar. Agora, imagine que você rola uma bolinha de gude pela fita. A bolinha vai seguir uma trajetória curva, porque a fita foi deformada pela bola de boliche. Essa deformação do espaço-tempo é a gravidade. É assim que a Terra mantém a Lua em órbita, ou como o Sol mantém os planetas ao seu redor. A curvatura do espaço-tempo
não só nos ajuda a entender como a gravidade funciona, mas também explica fenômenos impressionantes como os buracos negros, onde a curvatura do espaço-tempo se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Exemplos práticos da relatividade no mundo real. A teoria da relatividade não é apenas uma ideia teórica. Ela tem aplicações práticas no nosso dia a dia. Um exemplo claro disso está nos satélites de GPS. Para que o GPS funcione corretamente, ele precisa ter um relógio extremamente preciso a bordo. O problema é que, devido à velocidade dos satélites e à sua distância da Terra, os relógios no espaço não marcam o tempo da mesma forma que os relógios na Terra. O efeito da dilatação do tempo faz com que os relógios dos satélites andem mais rápido do que os da Terra, e a curvatura do espaço-tempo também afeta essa medição de tempo. Se esses efeitos não fossem corrigidos, o GPS teria um erro de localização de vários quilômetros. Portanto, os engenheiros devem ajustar constantemente os relógios dos satélites para levar em conta a relatividade e garantir que o GPS continue funcionando com precisão. Buracos negros. O limite extremo da relatividade. Os buracos negros são talvez o exemplo mais extremo e fascinante da relatividade geral. Esses objetos cósmicos possuem uma gravidade tão intensa que eles podem curvar o espaço-tempo de uma forma tão profunda que até a luz fica preso dentro deles. Quando uma estrela morre e colapsa sob sua própria gravidade, ela pode formar um buraco negro. O que acontece nas proximidades de um buraco negro é um fenômeno conhecido como espaguetificação, onde os objetos que se aproximam são esticados em direções extremas devido às intensas forças gravitacionais. E aqui vai um dado assustador. Uma vez que você ultrapassa o horizonte de eventos de um buraco negro, não há retorno. A gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Para Einstein, essas anomalias no espaço-tempo eram previsões matemáticas da sua teoria. Hoje, as observações com telescópios espaciais, como o Event Horizon Telescope, confirmam a existência de buracos negros reais no universo. A teoria da relatividade mudou completamente a nossa compreensão do universo. Ela não é apenas uma curiosidade intelectual, mas tem aplicações reais no nosso mundo, como nos satélites de GPS e nas observações astronômicas. E mais importante ainda, ela nos mostrou que o tempo e o espaço não são conceitos fixos e imutáveis. Eles são flexíveis, relativos e podem ser influenciados pela velocidade e pela gravidade de maneira que nunca imaginávamos. Einstein não só nos deu uma nova forma de ver o mundo, mas também nos desafiou a pensar diferente, a questionar o que sabemos sobre a realidade e a explorar os limites do desconhecido. Se você ficou impressionado com a forma como a relatividade transforma a nossa visão do universo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas incríveis sobre física, universo e tudo o que você jamais imaginou. Nos vemos em breve. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é apaixonado pelo universo e tudo o que envolve o nosso sistema solar, então você está no vídeo certo. Hoje, vamos explorar curiosidades fascinantes sobre os planetas do nosso sistema solar. São fatos surpreendentes, detalhes intrigantes e descobertas que vão te deixar de boca aberta. Já parou para pensar que cada planeta que orbitamos tem segredos que ainda estamos desvendando? E que o universo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos? Então, se você está pronto para embarcar nessa viagem cósmica, fique até o final, porque temos curiosidades sobre todos os planetas do Sistema Solar. E aposto que você não vai querer perder nenhum desses fatos incríveis. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre o universo e tudo o que ele tem a oferecer. Agora, sem mais delongas, vamos começar essa jornada pelo Sistema Solar. Mercúrio, o planeta mais quente e o mais frio. Começamos com o planeta mais próximo do Sol, o Mercúrio. Esse planeta é extremamente interessante, pois ele tem duas características impressionantes.
Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio não é o mais quente do sistema solar. Isso porque ele não tem uma atmosfera densa que retenha o calor. Por incrível que pareça, Vênus, que está um pouco mais distante do Sol, tem temperaturas mais altas devido à sua densa camada de gases. Mas o que torna Mercúrio ainda mais curioso é o fato de que ele também é o planeta mais frio à noite. Com uma variação de temperatura incrível, a diferença entre o calor escaldante durante o dia e o frio extremo à noite pode ser de até 600 graus Celsius. Isso ocorre porque, sem uma atmosfera significativa, ele não consegue reter o calor depois que o Sol se põe. Vênus, o planeta infernal e o seu efeito. Estufa imbatível. Agora vamos falar de Vênus, um planeta que parece ter saído de um pesadelo. Vênus é extremamente quente, com temperaturas que podem ultrapassar 460 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Mas o que torna esse planeta ainda mais fascinante é o seu efeito estufa. A atmosfera de Vênus é composta por gases como o dióxido de carbono, que causam um efeito estufa tão forte que aprisionam o calor de maneira implacável. Interessante também é que, apesar de ser o planeta mais quente, Vênus gira de forma reversa em relação aos outros planetas do Sistema Solar. Isso significa que, se você estivesse lá, o Sol nasceria no oeste e se poria no leste. Isso, junto com sua atmosfera densa e nuvens de ácido sulfúrico, faz de Vênus um planeta totalmente inóspito e extremamente misterioso. Terra, o planeta azul e seu incrível equilíbrio. Claro, não podemos esquecer de nosso lar, a Terra. O planeta azul é o único conhecido por abrigar vida, e isso se deve a uma série de condições perfeitas. A Terra tem uma atmosfera rica em oxigênio, uma temperatura amena, água líquida e a posição exata no espaço para que tudo isso aconteça. Mas você sabia que a Terra tem uma curiosidade fascinante quando olhamos para o espaço? Nossa Lua tem um efeito gravitacional que ajuda a estabilizar o eixo da Terra e, assim, manter as estações do ano relativamente constantes. Isso é crucial para a vida na Terra, porque sem essa estabilidade teríamos flutuações climáticas extremas e seria muito mais difícil para a vida evoluir. E, claro, nossa Terra é o único planeta conhecido que possui vida complexa, um verdadeiro milagre cósmico. Marte, o planeta vermelho e sua possível história de água. Marte, o famoso planeta vermelho, sempre foi um grande objeto de estudo e fascinação. Marte já foi muito mais parecido com a Terra, com rios, lagos e até um clima mais temperado. Mas o que aconteceu? Hoje, ele é um deserto frio e seco, com temperaturas médias de menos 60 graus Celsius. No entanto, cientistas descobriram vestígios de água congelada em Marte e até leitos secos de antigos rios, sugerindo que, no passado, Marte teve água líquida. Mas o mais incrível é que, em 2021, a NASA encontrou sinais de metano na atmosfera marciana, o que levantou novas questões sobre a possibilidade de vida ou processos químicos ainda não compreendidos. Será que o planeta vermelho esconde segredos mais profundos do que imaginamos? Júpiter, o gigante gasoso e sua grande mancha vermelha. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, com um tamanho que poderia abrigar mais de 1.300 planetas do tamanho da Terra. Uma das características mais impressionantes de Júpiter é a sua grande mancha vermelha, uma gigantesca tempestade que tem existido por mais de 400 anos. Mas o que é realmente fascinante é que essa tempestade é tão grande que poderia engolir a Terra inteira. E além disso, Júpiter tem 64 luas, sendo as mais famosas Io, Europa, Ganimedes e Calisto. A lua Europa, em particular, é um mistério, pois acredita-se que ela tenha um oceano subterrâneo de água líquida sob uma camada de gelo. Isso levanta as possibilidades de que a vida poderia existir em Júpiter. Mas onde? Saturno, o Senhor dos Anéis.
Saturno é, sem dúvida, um dos planetas mais bonitos do Sistema Solar, com seus anéis impressionantes que são compostos de poeira, rochas e gelo. Esses anéis são uma das maiores maravilhas do universo e podem ter até 200 milhões de anos. Além disso, Saturno é outro gigante gasoso com uma composição parecida com a de Júpiter. Mas uma curiosidade interessante é que Saturno tem uma densidade tão baixa que ele poderia flutuar na água. É claro que isso é impossível, porque não há água suficiente no universo para fazer isso, mas isso demonstra como Saturno é feito de gases e partículas leves. Incrível, não é? Urano e Netuno, os gigantes, gases gelados e seus mistérios. Urano e Netuno são conhecidos como gigantes de gelo, devido à sua composição rica em água, amônia e metano. Urano é especial porque tem um eixo de rotação extremamente inclinado, o que significa que ele gira quase de lado, de forma completamente única em comparação com os outros planetas. Já Netuno, o planeta mais distante do Sol, tem ventos que chegam a 2.400 km por hora, os mais rápidos do Sistema Solar. Esses planetas ainda são um grande mistério. Por exemplo, como Urano tem um campo magnético tão desordenado? E por que Netuno tem tempestades gigantescas que podem durar centenas de anos? E aí, o que você achou das curiosidades sobre os planetas do nosso Sistema Solar? São realmente incríveis, não é mesmo? Desde os mistérios de Vênus até as tempestades gigantes em Júpiter, cada planeta tem uma história única e cheia de surpresas. O que podemos concluir é que o universo é um lugar repleto de mistérios e estamos apenas começando a entender o que está lá fora. Agora, quero saber a sua opinião. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar explorando o universo conosco. Até a próxima e continue viajando pelas estrelas.